Bonjour, bienvenue à ma série de cours de français. Oi gente, esse é o nosso segundo vídeo da série de aulas de francês gratuitas. Na aula de hoje a gente vai aprender sobre as nacionalidades e o verbo être, um dos verbos mais importantes na língua francesa. Salut, je m'appelle Natalia, je suis prof de français. Oi gente, eu me chamo Natália, eu sou professora de francês e eu estou aqui para te dar aquela força para aprender essa língua tão charmosa. Se você ainda não assistiu a primeira aula, clica aqui embaixo no card para você acompanhar essa aula introdutória que é muito importante. Lembrando que toda semana tem vídeo novo para você. Então, inscreva-se no meu canal no YouTube, laisse un j'aime, deixe seu like aqui para a professora Nath e compartilhe com os seus amigos. S'il vous plaît, eu realmente preciso dessa ajuda de vocês. On va commencer? Vamos começar? Bom, para a aula de hoje, a gente vai começar imaginando que a gente está indo para uma conferência ou para uma reunião de trabalho lá em Paris, onde vão ter pessoas de vários lugares do mundo e a gente vai querer puxar conversa com as pessoas. Então, vamos assistir o vídeo, presta bastante atenção, que a gente vai ver como essas pessoas vão se apresentar, falar o nome e puxar uma conversa. Bonjour, je m'appelle Franz Müller. Je suis autrichien. Et vous? Fatima Chaibi. Je suis tunisienne. Enchantée. Ah, vous vous appelez Sophia. Moi aussi. Vous êtes russe? Ah non, moi je suis américaine. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Michal Kieslowski. Je suis polonais. Et vous? Vous êtes? Moi, je suis chinois. Je m'appelle Qiu Yang. Et voici ma collègue, Pierrette Legrand. Elle est française. Então vamos diálogo a diálogo vendo o que as pessoas usaram para se apresentar e para puxar a conversa. Primeiro diálogo, eles falam: Bonjour, je m'appelle Franz Müller. Je suis autrichien, et vous? E a pessoa responde: Fatima Chaibi. Je suis tunisienne. Enchantée. Lembrando que eu tô aqui com o meu computador, que é exatamente o que você tá vendo aí na tela, tá? Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Bom, nesse primeiro diálogo, para se apresentar, eles usam o verbo que a gente aprendeu na aula passada. Je m'appelle, verbo s'appeler. Je m'appelle Franz Müller. Je suis autrichien, eu sou austríaco. E você? Lembrando que o et vous é quando a gente quer perguntar a mesma coisa que a gente disse de uma maneira formal. E aí a pessoa responde o nome dela, Fatima Chaibi, e je suis tunisienne, eu sou tunisiana. Enchantée, encantada. Ou então, muito prazer. Je suis, os dois usaram a mesma estrutura para falar nacionalidade. Je suis autrichien, je suis tunisienne. Perfeito, guarda essa informação aí, vamos ver o segundo diálogo. Ah, vous vous appelez Sophia. Moi aussi. Vous êtes russe? Ah non, moi je suis américaine. Ah, você também se chama Sofia. Eu também. Você é russa? Ah não, eu sou americana. Então aqui, ela afirma, né, que a pessoa se chama Sofia, vous vous appelez. Lembra aí de fazer a ligação por conta do S final de vous e do verbo começando com vogal. Então, vous vous appelez Sophia. E por que a gente fala Sofia? Porque no francês, a gente geralmente vai falar os nomes de outras pessoas com o, digamos assim, a entonação do francês. E essa entonação é o quê? É a tônica no final da palavra. Então, Sofia, no português, vira Sofia em francês. Então, vous vous appelez Sophia. Moi aussi. Eu também. Esse moi é um pronome tônico, pode ser traduzido também como mim, mas aqui no caso é eu também. Vous êtes russe? Você é russa? Ah non, não. Moi, je suis américaine. Eu sou americana. E essa pessoa usa a mesma estrutura lá do primeiro diálogo, hein? Je suis autrichien, je suis tunisienne, je suis américaine. Beleza, guarda a informação. Terceiro diálogo. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Michael Kieslowski, je suis polonais. Et vous, vous êtes? Moi, je suis chinois, je m'appelle Qiu Yang. Et voici ma collègue, Pierrette Legrand. Elle est française. Então, aqui a pessoa deu bom dia, né? E ela usou um verbo diferente do verbo je m'appelle. Ela usou o verbo se présenter, se apresentar, se présenter. Ele, assim como o verbo s'appeler, também é regular do primeiro grupo, então termina com ER, e vai conjugar igualzinho s'appeler. Então, je me présente, eu me apresento. Je m'appelle
Mikhail Kielovski. E aí, para falar a nacionalidade, ele usou lá a mesma estrutura, que é o pronome sujeito com o verbo être, que é o verbo que a gente vai aprender hoje. Conjugado na primeira pessoa, je suis polonais, polonês. Et vous, e você? Vous êtes, você é? Moi, je suis chinois. Eu sou chinês. Eu me chamo Kyung Yong. Et voici, e aqui a minha colega, ma collègue, Pierrette Legrand. Lembrando sempre que quando a gente vai falar um nome, no francês, mesmo que não seja um nome francês, né? A ênfase é sempre no finalzinho da palavra. Pierrette Legrand. Elle est française. Elle est française. Vamos então ao quarto diálogo. Qui est-ce? Quem é? C'est le responsable de la communication. É o responsável da comunicação. Il s'appelle Mathias Laurence. Il s'appelle Mathias Laurence. Lembrando que a ênfase de um nome é sempre no finalzinho. Mathias Laurence. Il est allemand. Ele é alemão? Oui, et sa femme est française. Sim, e sua esposa é francesa. Aqui a gente também tem o verbo être, mas ele está conjugado na terceira pessoa do singular. Il est allemand. Ele é alemão. Et sa femme est française. Sua esposa é francesa. Vamos então entender como que funciona esse verbo? Você está vendo aí na tela que nós temos os dois verbos que eles usaram nesses diálogos, né? O verbo être, que é o ser estar. Ele pode ser usado tanto para ser quanto para estar, que no português a gente tem os dois, né? Mas você vai usar o verbo être em francês. E a gente tem o verbo s'appeler. Eu coloquei um do lado do outro só para você ver como eles são diferentes. Porque o verbo être, ele é irregular, ou seja, você vai ter que decorar, porque não tem jeito. E é um verbo realmente muito importante, você usa ele o tempo inteiro no francês. E principalmente para formar o passado, então é muito importante você saber ele. Vamos ver como é a conjugação. Je suis, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Percebeu aqui que eu fiz a ligação do vous êtes, que tem ali o som de Z. E por que eu fiz essa ligação? Lembra lá da primeira aula? Porque o vous termina com S, que é uma consoante, e o verbo começa com uma vogal. E no francês, quando temos consoantes e vogais terminando em uma palavra e começando em outra, a gente faz a ligação. E no caso aqui, vai ter som de Z, porque termina em S. Então, vous êtes. E o último, ils sont, elles sont, não tem ligação nenhuma, e nem nos outros, né? Porque é vogal com vogal ou consoante com consoante. Beleza. O je suis, ele, na linguagem do dia a dia, os franceses falam je suis. Tem essas duas formas. Je suis. Eles não fazem tanta diferença do je suis. Mas aqui, como a gente está aprendendo, a gente vai falar desse jeito mesmo. Je suis. Não precisa se preocupar aí com essa pronúncia tão específica do dia a dia. Se você souber falar do jeito certo, perfeito. Então, aqui estão esses dois verbos só para você ver como é bem diferente mesmo, porque o verbo être é irregular. Então, voltando lá para os nossos diálogos, a gente tem aqui o verbo présenter, o verbo s'appeler, que vocês já sabem como utilizar, né? A gente viu na última aula. E agora a gente tem o verbo suis. Para quê? O verbo suis, o verbo être. Para dizer qual é a nossa nacionalidade. E aqui a gente tem várias nacionalidades, né? Como exemplo. Você consegue perceber que tem algumas similaridades entre nacionalidades femininas e masculinas? Aqui na tela a gente tem os diálogos escritos. Escreve aí no seu caderninho todas as nacionalidades que estão aqui nos diálogos e vê se você consegue ver alguma similaridade aí entre as falas das mulheres e dos homens com relação à nacionalidade, né? Claro. Tá pensando aí? Olha aqui agora esse quadro que eu mandei pra você. Aqui a gente tem, de um lado, a nacionalidade masculina e do outro lado, a nacionalidade feminina. Eu vou ler pra você e você vai marcar no seu caderno aí se a pronúncia é igual ou se é diferente. Porque aqui a gente já consegue ver, né, visualmente, que tem diferença do masculino e do feminino. O que dá pra gente já falar logo de cara que tem de diferente? Os femininos, eles terminam em E, e os masculinos, não, a não ser o último, que é russo. Mas os outros todos não terminam em E.
E isso já é a primeira coisa que você tem que lembrar, porque normalmente quando a gente vai formar uma palavra, um adjetivo no feminino, no francês, a gente vai colocar o E no final da palavra em português, no final do adjetivo em português, no final do adjetivo masculino. Então, eu vou ler para você e você vai fazendo as suas anotações aí de pronúncia. Français, masculino. Française, feminino. Chinois, masculino. Chinoise, feminino. Américain, masculino. Américaine, feminino. Tunisien, masculino. Tunisienne, feminino. Alemão, masculino. Allemande, feminino. Espanhol, masculino. Espanhol, feminino. Russo, masculino. Russo, feminino. E aí, viu que alguns são diferentes e outros são iguais? O francês e o francês, dá pra ver bem a diferença, né? Chinois, chinoise, também. Americain, americano. Também dá pra ver que o americano termina com um som bem nasal e americano muda um pouquinho. Tunisien, tunisienne. Alemão, allemand. Aqui tem... parece igual, né? Alemão, allemand. Mas é um pouquinho diferente. No alemão, é como se a palavra terminasse no N. Alemão. E no feminino, allemand. Ele termina no D. A gente não pronuncia esse E. E a mesma coisa no espanhol. Espanhol, espanhol. E russo é igual, tanto a escrita quanto a pronúncia do masculino e do feminino. Então, o que a gente pode perceber? No feminino, a gente vai adicionar o E. E em algumas nacionalidades, a gente vai adicionar também uma outra letra. Por exemplo, em tunisien, a gente vai adicionar um N junto com E. Tunisien, tunisienne. Então, quando terminar em I-E-N, a gente vai adicionar N-E. E como que é eu sou brasileiro? Je suis brésilien. Brésilien, se você for homem. Brésilienne, se você for mulher. Je suis brésilien. Je suis brésilienne. Presta bem atenção porque Brasil, na França, é Brésil. Brésil, com E, não é com A. Brasil. Perfeito. Agora a gente tem aqui um quadrinho. E esse é o meu desafio de hoje para vocês. Eu marquei aí algumas pessoas em alguns lugares do mundo. E eu quero que você me responda aqui nos comentários qual é o nome da pessoa e qual é a nacionalidade dela. Je m'appelle Jérôme, je suis marocain. Tem outras pessoas aí no desenho, eu quero que vocês respondam aqui. E aí você pode usar outras pessoas, não precisa ser o G. Pode ser o tu, pode ser o vous, pode ser elle ou il. Se você quiser falar de duas pessoas, não tem duas pessoas no mesmo lugar, né? Mas se você quiser inventar também, não tem problema. Fala uma que tá no desenho e adiciona você aí na sua resposta. Então, recordando hoje, a gente viu algumas nacionalidades, como formar o masculino e o feminino. Se você for de uma outra nacionalidade, aí é só pesquisar no dicionário. Se ficar com alguma dúvida como forma o masculino ou feminino, é só me perguntar aqui nos comentários que eu te respondo. E a gente viu o verbo être. Viu que ele é irregular, então você vai ter que decorar essa conjugação. Mas o mais importante é você saber falar você, né? Je suis. E o de outra pessoa, vous êtes. Vous êtes. Porque aí você, no formal, porque se você está indo para a França pela primeira vez e não conhece ninguém, lembra que tem que ser o vous do formal. Então, vous êtes, para perguntar para a pessoa qual é a nacionalidade, ou então qual é o nome dela, porque a gente pode também usar o verbo être para dizer o nosso nome. Je suis Natalia. Eu sou a Natália. Je suis Natalia. Então, a gente pode falar o nosso nome. Je me présente, je m'appelle Natalia. Eu me apresento, eu sou a Natália. Je m'appelle Natalia, eu me chamo Natalia. Ou então, je suis Natalia. Eu sou Natália. Perfeito? Bom, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações da próxima aula, que a gente vai ver outras informações pessoais, como falar a nossa idade, a nossa profissão e dar o nosso endereço, falar de onde nós somos. É isso por hoje, merci beaucoup et à bientôt. Bom, eu vou deixar aqui embaixo o meu site, lá no www.nataliapuricelli.com. Você vai poder acessar esse material de apoio que eu estou usando para te dar a aula aqui.
E vão ter também alguns exercícios para você praticar em casa. Porque o contato diário ele é muito importante, mas praticar a língua também é tão importante quanto.